Olá, aqui é o Ricardo Novaes. Nesse vídeo eu quero falar de uma coisa que é muito difícil de ensinar e a gente está sempre aprendendo, eu tô aprendendo, e eu quero até contar, antes de falar o que é, você já vai entender pelo que eu vou contar aqui. Ontem foi interessante porque eu estava ensinando minha filha a escrever. Minha filha tem 6 anos, ela estuda numa escola que demora para ensinar a escrita para os alunos, e ela quer muito aprender. Ela fica o dia inteiro escrevendo, copiando o livro que fica escrito em caixa alta, ela vai escrevendo. A caligrafia dela já é até bastante boa, principalmente para quem não entende o que está escrevendo. Então, como ela quer muito, tem assim alguns dias que a gente está sempre trabalhando isso, e aí eu fico ensinando para ela, e no começo eu fiquei surpreso como é que é difícil ensinar uma criança a ler e escrever. E aí agora eu estou pegando algumas manhas e tal, de como que faz para ela entender, né, fazendo algumas coisas. Enfim, não vou entrar em detalhes. Mas o mais legal é que, paralelamente a isso, ontem, a minha esposa, a Ananda, ela foi numa reunião de pais lá na escola das crianças, onde foi falado que não é para nós, pais, interferirmos na alfabetização dos nossos filhos. E justamente o que eu estou fazendo. Por quê? Eles falam o seguinte: olha, o que a gente faz aqui na escola, quando o aluno traz uma demanda, traz uma pergunta, é a gente devolver com uma pergunta, não porque a gente não queira responder o que o aluno tem, mas porque a gente quer entender em que pé que aquele aluno está, qual que é a forma que ele tem de lidar com aquele assunto, para a gente saber qual a melhor maneira de passar um conteúdo para ele. Então não quer dizer que não vai passar o conteúdo, mas ter um diagnóstico, né? E aí que entra a questão assim, do que é. Aí eu falei, caramba, isso é verdadeiramente o construtivismo, né? Não é à toa que eu escolhi essa escola para as minhas filhas. Eu acho que ela é uma escola muito séria no sentido de realmente trazer um construtivismo que não é uma balela só para vender mensalidade. Então, assim, tem muita escola falando que é construtivista e tal, inclusive escola de música especializada falando que é, mas na verdade, às vezes, o construtivismo é da boca para fora, porque é cada professor fazendo aquilo que sabe, do jeito que sabe, não tem uma diretriz, cometendo o que foi, aquilo não tem uma direção central, isso é o que mais acontece. Ou então usando um método todo certinho e falando que é construtivista. Nenhum dos lados é. Né? Então, construtivismo coloca o professor realmente numa situação assim, de ter que ser bem ativo mesmo. E aí a pergunta que eu te faço para esse vídeo aqui é: você é um professor gaiola ou um professor asa? E aí que entra, eu quero entrar com um texto aqui do Rubem Alves, que é esse texto aí, ó. Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Eu fiquei encantado com essa citação do Rubem Alves, que foi falada lá na reunião. Por isso que eu procurei ela aqui na internet, peguei essa imagem para te mostrar. É muito importante, eu acho, eu até fiz um vídeo aqui onde eu falei isso, que o método é o mapa. O território é algo que a gente só vivencia na prática. Né? Então, aqui eu quero trazer isso, quer dizer, como que a gente pode levar perguntas para os nossos alunos que vão ser vão torná-las pessoas mais voadoras, no melhor sentido, né? Pessoas que empreendem o seu próprio conhecimento, pessoas que realmente são ativas. Isso não é tão fácil. Eu brinco com meus alunos, eu falo, olha, o meu interesse é que você não precise de mim, o quanto antes, que você tenha tanta independência que você não tem necessidade nenhuma mais de pagar pelas minhas aulas. Então, esse que eu acho que é o verdadeiro voo. E aí, como que entra nisso na educação musical? As crianças, quando a gente ensina a música, será que aquilo que nós estamos ensinando é uma coisa que ela consegue replicar ou utilizar, reciclar em conhecimento, ou é apenas algo que ela está correndo atrás para ver se ela consegue aprender? Né?
E aí, trazendo bem pé no chão para não ficar uma coisa muito abstrata, por isso que eu fiz um método que não é totalmente voltado para partitura, totalmente voltado para acordes, onde tanto acorde quanto partituras são posteriores. Posso até dizer que são um fim, embora não seja, porque o fim é a música, mas como se todo o trabalho fosse para que eles entendessem de forma profunda os acordes, as partituras, e já estando fazendo música, ou seja, a finalidade daquilo, e não simplesmente a formalidade dos acordes e das partituras. Então, por exemplo, quando você ensina uma escrita gráfica, aquele aluno vai ter capacidade de criar em cima daquilo. Você vai falar, então vamos criar uma melodia, vamos criar uma letra, vamos encaixar sílabas nessa letra. E isso com cada coisa no seu nível, né? Vamos criar uma letra aqui, como é que você viveu hoje, o que foi legal, o que você gosta de fazer, de acordo com o que a criança tem. Às vezes a criança não sabe nem escrever, você escreve por ela, mas você participa a criança dentro daquele processo de criação. Ou seja, se você ensina, às vezes eu vejo que tem métodos que são muito formalistas, sabe? Tem todo o conteúdo, tá tudo certo, é uma compilação, mas não tem aquela coisa que realmente funciona na prática. Né? Então você vê métodos que tem partitura do início ao fim e, por melhor explicado que seja, você fala, puxa vida, realmente parece uma didática maravilhosa, mas na prática eu vejo que aquilo não funciona. Entendeu? Por que não funciona? Porque a realidade é essa, as crianças não entendem da mesma forma que a gente entende, e olha que tem muitos adultos que já têm tabu assim, com a partitura. Né? A criança, ela por um lado não entra com tabu, porque ela é virgem de entendimentos, né? Ela entra pura naquilo, mas ela não tem a maturidade mesmo para entender certas coisas que são extremamente abstratas. Então, quando a gente entra de uma forma mais concreta, quando a gente consegue fazer com que o aluno realmente crie, é muito bom. Agora, um outro ponto interessante que é aquilo que a minha esposa me falou, olha, trazer a pergunta para o aluno, devolver a pergunta. Ou seja, para devolver a pergunta, pressupõe-se o quê? Que o aluno trouxe algo. Ou seja, é muito importante a gente cativar o aluno, porque senão ele não vai trazer nada. Muitas vezes a gente já quer trazer tudo pronto, por quê? Aí a gente acaba tendo alunos frios, alunos que não perguntam, alunos que não estudam, que não buscam, que não têm aquela curiosidade, aquele brilho nos olhos, e às vezes a gente critica o mundo inteiro por isso, mas nós mesmos não estamos cativando, porque, como diz o próprio Rubem Alves, depois eu acabei vendo alguns vídeos dele, eu ouvi ele falando isso, é muito importante o professor ser admirado pelo aluno. E essa admiração você consegue sem falar muita coisa. Né? A admiração vem pela sua relação com a música, vem pela sua naturalidade com aquele conteúdo. Né? Se você é um músico mesmo, se você realmente traz alegria na aula, por um sentimento, aquilo gera uma autoridade. E o aluno acaba trazendo para você aquilo que ele precisa. E dessa necessidade que ele traz, você devolve a pergunta para ele. Aí a coisa acontece. Né? Então, quando a gente traz uma forma de apresentar a música que o aluno possa também manipular, aí a gente tem um resultado muito legal. Porque não é uma coisa, vamos dizer, de cima para baixo, é uma coisa que abrange, é mais horizontalizada. Eu fico até meio desconfortável de falar essa coisa de horizontalidade, porque eu não sou anarquista, entendeu? Eu acho que é legal ter hierarquia. O professor, ele é um professor, ele tem autoridade, ele está num nível diferente do aluno, em termos, naquela relação. Mas no sentido de que pelo menos o aluno tem que acreditar que aquilo é horizontal, ele tem que participar daquilo. Certo? O professor, da mesma forma, ele tem que aprender com o aluno. Nesse sentido, mas não quer dizer que é dois iguais. Mas é uma horizontalidade. É uma relação não de iguais, mas de complementares. Né? Uma relação de troca. Então, por mais óbvio que isso possa parecer, por mais que esse papo, essa forma de dizer seja muito comum, não sei se para você é, para mim soa bastante óbvio tudo isso que eu estou falando, mas você vê, eu estou aprendendo. Ontem mesmo eu estava ali fazendo algo que a escola pediu para não fazer. Né? E eu vejo que tem motivos para isso. Às vezes a gente atropela um pouquinho e desmotiva a criança. Eu fiquei com medo de estar desmotivando a minha filha, porque em alguns momentos eu vi que eu estava querendo que ela acertasse. E esse é um dos problemas, quando a gente quer que o aluno acerte. E a gente não tem que ter esse apego ao acerto. A gente pode ter outra forma de lidar, principalmente quando a criança está até os 9 anos de idade. Tem muito esse papo até os 7, que é um ciclo muito importante da formação, mas até os 9 anos ainda, por mais que a criança já esteja alfabetizada, que aí entra uma outra questão, é um momento que a criança precisa ter permissão para errar. Ela precisa ter permissão para arriscar. Sabe, sem risco, sem erro, sem ser julgada por isso. Essa é a grande questão. Eu vejo que muitas vezes eu me pego, não, por que você fez esse risco aí? Isso tem que tomar cuidado. São coisas que para nós são muito simples, mas a criança ela se sente tolhida naquilo que
que ela está tendo de espontaneidade. Ela está lidando com aquele conhecimento, sabe? É até interessante porque nessa questão de tolher entra uma palavra que eu acho muito rica, que é a palavra podar. Podar é uma coisa que a gente pode fazer. Eu descobri isso dentro de mim, o significado da palavra podar. A gente fala às vezes no sentido negativo, não me poda não, o outro está me podando. Mas podar é uma palavra interessante, porque quando a gente poda uma árvore, a gente permite que ela cresça melhor, né? Quando a gente poda uma palavra, a gente permite que aquela pessoa cresça, porque ela entende uma palavra. Só que quando a gente está falando de crianças, não adianta querer podar, porque a criança nem sempre vai entender do ponto de vista que você está falando. Então é muito diferente. A gente tem que saber que podar pode ter o significado de tolher, no caso da criança. Enquanto que para alguém com mais maturidade pode ser uma forma de crescimento, né? Se você realmente tem um tutor, vamos supor, você é um aluno universitário, você admira o seu professor e ele fala, não diz essa palavra, diz essa. Aquilo cria uma compreensão dentro de você por aquela simples mudança de uma palavra por outra que gera um crescimento. Aí é uma poda saudável. Mas a criança, a gente tem que permitir que ela cresça. Tem que permitir as ervas crescer, não é ficar nivelando aquele gramadinho verdinho. Deixa ela brincar com o conhecimento, né? Então é isso que eu queria falar nesse vídeo hoje, para que a gente seja professores que dão asas e não professores gaiolas. É isso aí, tá ok? Então, um grande abraço, curta o vídeo se você gostou, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!